A NASA e a Agência Espacial Europeia fizeram história. Nesta segunda, dia 26 de agosto, uma sonda atingiu um asteroide com o objetivo de desviar a sua rota. Dimorphos, alvo da colisão, não corria o risco de atingir a Terra, mas foi um teste da missão DART, de defesa planetária. A ação desenvolve a capacidade do planeta em alterar a trajetória de corpos celestes que entram em rota de colisão com a Terra no futuro. O que antes era visto apenas em filmes de Hollywood e nas telas de cinema, começa a virar realidade. Oh my gosh! Oh wow! Awaiting visual confirmation. All right! Let's see. We got it? Waiting. And we have Every impact. minute. A giant leap for humanity in the name of planetary defense. A sonda colidiu com o Dimorphos, que orbita um objeto rochoso maior, o Didymos, às 8 horas e 14 minutos da noite desta segunda. Para entender melhor a missão e o que ela representa para o futuro dos estudos espaciais, o Direto ao Ponto desta vez entrevista o professor do Departamento de Astronomia da USP, Roberto Dias Costa. Eu sou o Lucas Eliel, sejam muito bem-vindos. Professor Roberto, muito obrigado por ter aceitado falar com a gente de novo, e eu começo a entrevista te perguntando como é que foi o andamento dessa missão. Essa foi uma missão conjunta da NASA com a ESA, com a Agência Espacial Europeia, planejada já há muitos anos, que começou com o lançamento efetivo da sonda em novembro do ano passado e se concluiu agora com a colisão com o asteroide Dimorphos. Quer dizer, essa foi a parte da sonda propriamente dita. Agora tem toda a parte de monitoramento que vai se seguir nos próximos anos para ver se deu certo a ideia, né? Para ver se o conceito funcionou. O experimento deu super certo, agora é preciso testar ao longo de anos, isso não vai ser imediato, testar se o conceito é válido, ou seja, se uma massa tão menor do que a massa do asteroide pode efetivamente desviar ele sutilmente da sua órbita, como é a ideia original. Roberto, o que aconteceu depois, ontem, quando a sonda atingiu o asteroide? Visto daqui da Terra, nada. O que se espera que tenha acontecido é um pequeno desvio na órbita do mesmo. Vale lembrar que esse asteroide é duplo. A sonda, na verdade, colidiu com um pequeno asteroide chamado Dimorphos, que, por sua vez, orbita outro maior chamado Didymos. E o que se espera é que a órbita de Dimorphos tenha sido muito, muito sutilmente alterada em função dessa colisão. Vale lembrar os números envolvidos aí, porque isso é importante. O asteroide Dimorphos, o alvo, tem em torno de 170 metros de diâmetro. É uma pedrona, tipo um pão de açúcar, assim, uma pedrona. E fazendo umas continhas aí do volume e da massa, aí, considerando a densidade típica dos asteroides, ele deve ter alguma coisa aí em torno de 6, 7 milhões de toneladas. A sonda que colidiu com ele tinha 500 quilos, meia tonelada mais ou menos. Fazendo uma proporção aí, é como jogar uma bola de gude num caminhão de 60 toneladas e ver se o caminhão chacoalha. É claro, essa analogia é meio furada porque o caminhão está preso no campo gravitacional da Terra, mas a ideia é essa, ou seja, uma colisão de uma massa muito menor do que o próprio alvo, esperando-se que, com o tempo, esse desvio da órbita venha a ser mensurável. Uma sonda da Agência Espacial Europeia deve chegar lá, nesse asteroide, daqui a alguns anos, e para fazer medidas com bastante precisão de posição e talvez até fazer imagem do local do impacto para ver o que resultou. Mas é uma iniciativa super importante, eu diria histórica, porque pela primeira vez em toda a história da humanidade foi possível, foi tentada a alteração da órbita de um corpo celeste. Isso nunca foi feito. Como um jornalista conhecido meu aqui de São Paulo falou ontem,
Pela primeira vez nos 4,5 bilhões de anos da Terra, alguém tentou alterar a órbita de um corpo celeste. Isso é inédito. E vai aí ao encontro daquilo que já se sabe da história da própria Terra, né? Ou seja, colisões de corpos celestes com a Terra fazem parte da natureza. Elas ocorrem literalmente todos os dias. São os pequenos meteoritos que caem por aí, literalmente todos os dias. Todos os dias caem vários. Eventualmente caem maiores. E muito, muito raramente caem os muito grandes, que causam grandes danos. O último que teve um impacto planetário, todo mundo sabe, foi o asteroide que colidiu lá com o sul do México, com o que hoje é o sul do México, há 66 milhões de anos atrás, e provocou a extinção dos grandes répteis, né, dos dinossauros. Mas asteroides menores, da ordem dos metros, dezenas de metros, caem com uma frequência muito maior. O último que caiu foi em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013, que causou danos na cidade, causou quebra de vidro, causou muros, paredes que desabaram, pessoas que se feriram. Então, isso faz parte da história do nosso planeta. Procurar desenvolver um conceito aí técnico que permita mitigar danos ou evitar danos maiores é importante, isso precisa ser feito. Agora é que a tecnologia existe. Nós humanos, caminhamos aqui pela Terra há alguma coisa como 200 mil anos. E só agora, depois de 200 mil anos, que a gente pode dizer com segurança que está um passo à frente dos dinossauros em relação a esse problema. E esse asteroide que foi atingido ontem, ele não tinha riscos de atingir a Terra. Mas um asteroide desse tamanho, ele, se atingisse a Terra, ele já traria alguns danos também. Um asteroide com esse tamanho, com 70 metros de diâmetro, não teria nenhum impacto global, mas seria catastrófico localmente. Seria como a explosão de uma bomba atômica. Ou seja, localmente seria muito destrutivo. Como era de se esperar, a empolgação foi grande após o sucesso do experimento. Nesse áudio da NASA TV, a engenheira espacial da agência, Helena Adams, conta que o trabalho levou 7 anos e envolveu mais de 1.000 pessoas. Amazing, and we are so excited to be done. We've worked on this mission for at least 7 years now, and it's been a work of over 1,000 people. E professor, nos conte um pouco melhor sobre os equipamentos utilizados nessa missão e qual é o investimento em um projeto como este. O investimento, os números eu obtive ontem aí dos sites da NASA, que construiu, o investimento é da ordem de 320, 340 milhões de dólares, que para a escala em ciência espacial é barato, entre aspas. É muito, muito mais barato do que o projeto Artemis, por exemplo, que deve levar aí um homem à Lua nos próximos anos. Esse projeto aí está na faixa dos 10 bilhões de dólares. Então, o projeto DART quer dizer dardo em inglês, e também é uma sigla para estratégia de desvio de asteroides, etc. Esse projeto é relativamente barato. O que foi desenvolvido foi exatamente isso, um foguete capaz de acelerar o alvo, o impactor, né, a sonda que ia impactar com a velocidade desejada, que é uma velocidade aí da ordem de 6 km por segundo, isso é bastante, com uma massa também calculada previamente. Tudo isso foi projetado, ou seja, foi construída uma massa compatível com a massa do asteroide para proporcionar o desvio que se esperava, ou seja, tem todo um esforço da mecânica orbital aí para chegar nos números corretos. E essa sonda tinha uma pequena câmera na frente. Inclusive, estão circulando por aí pela internet as imagens, as fotos sequenciais, a câmera ia tirando fotos a cada poucos segundos, do alvo se aproximando da câmera, né? A última imagem já é com a câmera muito, muito próxima. E é isso, ou seja, a sonda em si ela não era complexa, o grande problema é o alvo, ou seja, precisava ter a bordo uma inteligência artificial capaz de fazer pequenas correções de rota, porque o alvo é muito pequeno, capaz de fazer pequenas correções de rota de maneira que
colidisse exatamente como se queria. O asteroide está agora a mais ou menos 11 milhões de quilômetros da Terra. Isso aí é 28 vezes a distância da Lua, aproximadamente. Ou seja, é pouco para a escala do sistema solar como um todo, mas é bastante para impedir qualquer espécie de controle remoto, porque o sinal de rádio viaja com a velocidade da luz e na distância que esse alvo está da Terra agora, isso aí é alguma coisa entre 40 e 50 segundos de atraso, que é o tempo que o sinal de rádio leva para vir de lá até aqui, e daqui até lá. Então, todo o ajuste final, a centrar no alvo, fazer pequenas correções, tudo isso foi feito por uma inteligência artificial, por um computador a bordo. Então, isso também faz parte do projeto, né? Desenvolver esses sistemas de mira e correção automáticos que não dependam de intervenção da Terra para chegar no alvo. Sim, Roberto. E existe alguma movimentação que teve nesses últimos tempos agora que realmente proporcionou que essa missão acontecesse e por que ela não aconteceu alguns anos antes, por exemplo, se aconteceu agora? Essas questões de prioridades são decisão das agências que constroem, né? E como tudo isso é muito caro, essas prioridades vão mudando. E isso aí não depende dos cientistas, isso não depende do pessoal das próprias agências, depende basicamente de quem libera o dinheiro, que são esses, no caso, tanto a Agência Espacial Europeia quanto a NASA são agências espaciais estatais, né? São de governos. São decisões de governo. Ah, nos anos do governo Obama, essa missão foi decidida e ela progrediu lentamente, o projeto e a construção progrediram lentamente, até que ela foi lançada em novembro, foi construída ao longo dos últimos anos e lançada em dezembro do ano passado. Mas essas questões são basicamente decisões políticas de governo, de colocar prioridades nos seus temas de pesquisa, e isso aí não depende dos cientistas. Quer ver um exemplo mais próximo de nós? O Brasil tem um programa ativo de projetos de satélites de sensoriamento remoto, que são construídos, são projetados, são construídos, são testados no Brasil. Porém, o Brasil não tem um projeto de construção de foguetes lançadores. Quer dizer, não tem um projeto efetivo, né? Tem projetos para veículos muito pequenos, mas o projeto do VLS, do Veículo Lançador de Satélites, depois daquele acidente horrível que houve em Alcântara, no Maranhão, em 2003, já faz quase 20 anos, que morreram várias pessoas, eu nunca mais ouvi falar desse projeto, eu não sei em que pé ele está. Então, o Brasil projeta seus satélites, mas eles são lançados com lançamentos comprados ou da Agência Espacial Europeia ou dos chineses, acho que uns poucos dos americanos, mas mais dos europeus e dos chineses. Por que isso? São prioridades de governo. Os governos é que escolhem aí onde vão investir os seus recursos, não tem jeito. Sim, Roberto. E qual a tua expectativa agora em essas questões de defesa planetária depois dessa missão de ontem? Essa é uma iniciativa que, bom, não dava para fazer isso até umas poucas décadas atrás, porque isso requer computação de alto desempenho, funcionando online para funcionar, senão não daria certo. Mas isso agora já existe. A minha impressão, a minha expectativa é que esse tipo de iniciativa vai prosseguir. O primeiro passo vai ser a confirmação desse conceito. Isso vai ser conseguido com uma outra sonda lançada pela Agência Espacial Europeia, que deve se aproximar do mesmo asteroide daqui a alguns anos, para testar, ver se o conceito funcionou mesmo, testar com bastante precisão lá in situ, ver se o asteroide realmente teve a sua órbita alterada, qual foi o impacto, qual foi o dano, tudo isso. E provavelmente o mesmo tipo de teste vai se repetir para outros alvos nos próximos anos. O que se faz, algumas pessoas já me perguntaram, mas não tem o risco de uma colisão dessas gerar um efeito catastrófico e meio incontrolável? Não tem, não tem. Os desvios projetados são muito, muito pequenos. Vai ser difícil medir se eles realmente existiram. E por que não lança de uma vez, então, em vez de lançar um impactor de meia tonelada, não lança um impactor de 5 toneladas, 10 vezes mais massa? Porque os lançamentos são muito caros.
o preço de cada quilograma lançado para o espaço é enorme, é imenso. Então, certamente houve aí um jogo de massa mínima e custo aí envolvido com o lançamento da massa mínima, e eles foram pelo mínimo, não tenho a menor dúvida disso. Imagino que no futuro, caso realmente isso seja necessário para desviar um alvo potencialmente perigoso, aí sim, aí já não vai ser uma questão de custo, vai ser uma questão de necessidade, e poderia ser projetado um impactor muito, muito maior, muito mais massivo. Lembrando também que esse tipo de impacto, se sabe, a sua eficiência aumenta muito com a antecedência, porque se ele está aí há vários anos da distância mínima à Terra, basta um empurrãozinho, um pequeno desvio angular na sua órbita, quando ele chegar na Terra, a distância já vai ser grande. Agora, se ele está bem próximo de nós, não tem jeito, não tem como fazer um desvio dramático de um corpo com massa de milhões ou dezenas de milhões de toneladas. Isso acontece no cinema. Naquela mesma entrevista com a engenheira Helena Adams, já dá para sentir que os próximos dias também são de muito trabalho na NASA. A cientista Karen Ernst diz que será identificado qual o local exato do impacto no corpo celeste e quais foram também as alterações na estrutura do Dimorphos com a colisão. So there's a lot of work that the proximity working group will be doing over the next few days. We will be finding the exact impact site to really understand, what kind of crater did we make. E, Roberto, a gente tem essa missão agora, a Artemis 1, que está para ser lançada. E quais outros eventos da astronomia você poderia indicar para o pessoal acompanhar que gosta desse assunto agora nesse momento? Olha, na área da exploração espacial, da ciência espacial, o grande passo a vir, aí a seguir, vai ser a volta da exploração tripulada à Lua. Isso não tenho a menor dúvida. A Lua é, naturalmente, pela sua proximidade conosco e tal, pela facilidade de chegar até lá, são 3 ou 4 dias de viagem, a Lua é a nossa porta de saída para a exploração do Sistema Solar. Então, a exploração da Lua vai prosseguir de forma bem efetiva. Do campo específico da astronomia, não das ciências espaciais, eu diria que a exploração e a busca dos chamados exoplanetas, os planetas em torno de outras estrelas que não o Sol, são um dos grandes temas de pesquisa da atualidade, porque diz muito sobre as curiosidades que permeiam a nossa própria existência desde sempre, a nossa existência como raça, como espécie, desde sempre. Saber de onde que nós viemos, saber se nós estamos sozinhos, saber se só existe vida na Terra, essas são questões aí que têm um apelo muito grande e provavelmente vão ser muito, muito estudadas nos próximos anos. Está em construção agora uma nova geração de telescópios. A geração de telescópios profissionais que está em operação agora, cuja operação começou há mais ou menos um quarto de século, no final metade dos anos 90, é a chamada classe 810. Os telescópios na faixa de 8 a 10 metros de diâmetro. Esses são os melhores telescópios do mundo atualmente. Mas tem uma outra geração de telescópios em construção agora que devem estar em operação na segunda metade dessa nossa década agora. São os telescópios da faixa 30 a 40. Telescópios na faixa de 25 a 40 metros de diâmetro. Tem 3 em construção. 2 no Chile. Um é o telescópio GMT, Giant Magellan Telescope, que tem participação brasileira através da FAPESP, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem um outro telescópio que está em início de construção nos Estados Unidos, no Havaí, na verdade, chamado TMT, 30 Meter Telescope. E tem um outro projeto chamado ELT, Extremely Large Telescope, que está sendo construído no Chile com capital europeu, do Observatório Europeu Austral, que tem 39 metros de diâmetro. Com telescópios desse porte, vai ser possível efetivamente estudar exoplanetas. Vai ser possível estudar ciência em distintas áreas da astronomia, mas na área dos exoplanetas vai ser possível estudar suas atmosferas,
E vejam só, estudar atmosferas de planetas em torno de outras estrelas. Com isso, talvez procurar biomarcadores, ou seja, procurar traços químicos da existência de atividade biológica. Isso provavelmente vai ser possível de fazer ainda no final dessa década. Então, existem aí os novos telescópios, os telescópios da faixa 20, 30, 40 até, junto com o telescópio James Webb, estão realmente abrindo uma área completamente nova na astronomia que vai possibilitar investigações que até agora são impossíveis por uma questão de falta de área coletora ou falta de qualidade dos detetores. A tecnologia evolui muito rápido nessa área, isso está associado com a tecnologia dos circuitos integrados, né? Os detetores de luz, atualmente, a câmerazinha que tem no teu celular, é um tipo de circuito integrado que não existia há poucas décadas atrás. Isso evolui muito rapidamente e é o mesmo tipo de câmera que equipa os sensores dos telescópios profissionais. Então, a evolução tecnológica faz parte da evolução da astronomia de forma muito, muito íntima, muito, muito ligada. Tudo isso é muito empolgante, cada vez mais e mais avanços. Muito obrigado, Roberto, por você ter contribuído com o nosso conteúdo. Prazer conversar com vocês. Como eu estava conversando com a minha irmã outro dia aí, eu aprendi a ler lendo o Correio do Povo no colo do meu avô, e o meu avô adoraria me ver contribuindo com o Correio. Então é um prazer conversar com vocês sempre. Ah, prazer, fico feliz. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de conferir outros episódios feitos pela equipe de jornalistas do Correio do Povo. Dá para acessar no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Esse podcast teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, além da edição de Aleph Alencar e assistência de Matheus Oliveira. O episódio também utilizou áudios da NASA TV e AFP. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.